Você filmou a história do grilo, é isso mesmo? Fala galera, seguindo aí com os nossos métodos de preparo, hoje eu vim fazer para vocês um chafé. Tanto vocês falar aí que café especial é ralo, não sei o que, eu já tô aceitando a ideia. Aceita que dói menos. Tenho aqui um infusor para fazer um chá e eu vou fazer um café nesse equipamento aqui. Vamos entender melhor sobre esse equipamento, será que é um chá mesmo? Já te conto depois da vinheta. Que uma vez eu fiquei assombrado com um grilo, vendo filme de terror lá em casa, velho. Aí tá. E eu tenho um violão que ficava em cima do guarda-roupa. Aí tô lá, meio que com medo já do filme de terror, lá em casa, dar uma vista pro mato, assim, ó. Tudo que eu olhava parecia que tava mexendo. Desliguei a televisão, não quer saber, eu vou dormir, cara. Então eu rezei umas 3 Ave Maria. Aí tá, tô lá quieto. Aí quando viu o violão, fez assim, ó. É você, Satanás. O violão tocando sozinho. Aí eu comecei a rezar de novo. Viu o violão de novo. Aí quando vê, começou a cantar o grilo. Cri, cri, um grilo que tá lá dentro do violão. Além de cantar, ainda resolveu tocar violão. Acho que ele entrou lá, ele ia voar, né? Aí batia na corda. Pessoal, esse método de preparo, ele tem uma inspiração que são os infusores de chá. Mas ele é um método de preparo para café. Esse equipamento foi desenvolvido pelo meu amigo George. Não é o Clooney, é o Soden. Que piada velha. Na verdade, ele é inglês, se mudou para a Itália e lá na Itália ele teve essa ideia e desenvolveu essa empresa que é conhecida no mercado aí como Soden. Inclusive, ela faz infusores de chá e também o de café. Onde que está o grande diferencial desse equipamento no preparo do café? Ai meu Deus, eu não sei. Tá aqui, ó. O filtro dele, acredito que nessa distância vocês não estão conseguindo nem ver a perfuração desse cilindro. E aí eu vou pôr uma imagem mais próxima para que você possa entender aonde está a perfuração no filtro. Aí mora a grande sacada. Ele trabalhou uma forma de furar isso a laser e transformar essa perfuração quase microscópica. O diâmetro da perfuração é minúscula e isso faz com que a partícula do café triturado retenha boa parte ali e você consiga ter um aproveitamento maior do líquido sem ter tanto resíduo. Por mais que seja fininha a perfuração, você ainda vai encontrar algum resíduo de pó na hora do preparo. Então tem algumas dicas aqui que eu vou passar para vocês para que vocês possam entender como minimizar esse pozinho micro na sua xícara. Pessoal, então vamos lá, vamos entender quais são os benefícios desse equipamento. Então o grande diferencial está no filtro, inclusive a patente do George foi voltada para o sistema de filtragem. Hoje, a porcelana e o design foi ele que criou também, mas ele já consegue terceirizar a fabricação dessa parte aqui, que é a parte de porcelana. Normalmente, se vocês pegarem o filtro e olharem embaixo na referência, vocês vão ver que muitas vezes a porcelana vem da China. Qual que é a grande vantagem, inclusive, de ser a porcelana? A porcelana é isotérmica. O que quer dizer isso? A partir do momento que ela absorve uma determinada temperatura, ela mantém aquela temperatura por um período. Diferente dos outros equipamentos, porque os outros equipamentos, de um modo geral, não tem essa capacidade de isolar a temperatura. Pessoal, não aguento mais tomar café. Vou usar o nosso descafeinado. Rapaz, hoje eu já fiz aí todos esses vídeos de método preparo que vocês estão achando que eu faço um por dia. Fiz tudo hoje. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. E não tô aguentando mais. Por acaso eu fui tomando, fazendo. Chegou num ponto aqui que eu falei assim, não, vou explodir daqui a pouco. Eu já tô falando até mais rápido, vocês estão percebendo? Né? Um pouquinho da cafeína já tá agindo e eu já tô ficando acelerado. O nosso descafeinado, não sei se vocês lembram, mas tem um vídeo aí falando do processo de descafeinização. É o bourbon amarelo que passa por um processo de retirada da cafeína. Quando ele passa por esse processo, muda um pouquinho a estrutura da bebida. Então, apesar de ser o bourbon amarelo, você não vai sentir tanta acidez no café e ele fica um pouco mais achocolatado. É um café bem diferente e livre de cafeína. Então, eu vou utilizar esse equipamento para preparo porque o soft brew, ele
ele deixa com o perfil sensorial do café claro, nítido. Não provoca muitas modificações no perfil de sabor. Então o que vai acontecer? Não sei. Eu vou ter um resultado de um café mais leve, soft, através de uma infusão brew com todas as características de sabor desse determinado perfil, sem ter nenhuma coisa ressaltada, igual outros métodos fazem. A Aeropress, por exemplo, ressalta as notas e características do café. Aqui não. Eu vou ter a clareza do sabor daquele determinado café. Isso é o que o método faz. Através de uma infusão, onde o café apenas fica em infusão e saturação. Não existe pressão na hora de extrair, não existe êmbolo para fazer filtragem, o café de fato fica ali de molho na água e soltando o sabor. Isso também permite uma outra coisa, aumentar o tempo de contato. Segundo testes do próprio fabricante, você consegue levar a extração até próximo de 8 minutos sem trazer um amargor indesejado. Porque basicamente o café fica ali de molho saturando e liberando o sabor. A única pressão que pode ser desenvolvida é na hora de servir. Por que acontece? Nós vamos fazer esse movimento aqui para servir. Ó. Vai gerar uma pressão ali que pode ocasionar algum tipo de extração. Galera, então vamos lá para como preparar o soft brew. Filtro, não tem segredo, colocou dentro da base. Joga uma água quente para escaldar o equipamento. E aí, enquanto isso, você vai lá e moe o café. Descarta a água. E aí a porcelana já aderiu à temperatura. Já está mais quente. Descarta a água. Café moído. Café numa espessura bem mais grossa, 9 ou 10. Uma espessura próxima aí de um ovo maltine, uma canjiquinha, algo nesse sentido. Coloquei o café aqui dentro, pessoal. Agora uma coisa que também é importante. Esse soft brew é um modelo bem maior. Para o descafeinado eu determinei aqui uma proporção de 10:1. Se eu quero fazer 600 ml, pega o total líquido, divide por 10, você vai chegar na quantia em gramas de café. Então é simples calcular aí a proporção. Coloca a água, qual que é a dica aqui? A primeira água, você tem que molhar todo o café. Se eu jogar uma primeira água ali e o café começar a boiar seco, eu vou ter um desnível na extração. Então, joga uma primeira água molhando todo o pó. Esse soft brew aqui, ó, ele é bem grandão, né? Ele comporta até 1 litro. Então, essa receita minha aqui, eu tô buscando um volume maior, né? Essa é uma vantagem também do soft brew. Imagine você aí na sua cafeteria que você pode servir mais pessoas, ou você aí na sua casa, você vai poder servir mais pessoas utilizando o soft brew. E a outra vantagem é o seguinte, como ele segura a temperatura, além de você servir mais pessoas, se for na sua cafeteria, você vai poder deixar as pessoas, vamos dizer assim, em um momento em reunião, sem ter que incomodar, porque o café vai permanecer quentinho e as pessoas vão conseguir consumir isso ao decorrer do tempo. Jogou a água, você vai esperar ali uns 40, 50 segundos depois que você jogou a água. Com o auxílio de uma colher, vai dar uma mexidinha para misturar aquele café que boiou, saturou, que é o processo de pré-infusão na infusão. Bem louco! Soft brew vai ficar aqui então em infusão depois desse processo. Segundo o fabricante, ele fala que você pode começar o serviço a partir de 2 minutos e você pode chegar ao máximo 8 minutos. Ele alega o seguinte, quando ultrapassa 8 minutos, começa uma super extração e pode ocasionar um amargor indesejado na sua xícara. Parte dessa super extração vem dos ácidos fenóis do café e da cafeína. Sabe uma coisa que eu nunca fiz aqui de teste? Deixar o descafeinado mais de 8 minutos. Será que ele fica tão amargo assim? Challenge accepted. Vou testar aqui agora e já eu volto para explicar para vocês o que aconteceu. 2000 anos depois. Pessoal, aproveitei que já que eu descafeinado, deixei aqui, ó, já tá em infusão aproximando de 10 minutos e a gente vai servir esse café. Então aqui, ó, o que vai acontecer? Não sei. Eu tô com o café todo lá dentro, né, ainda com o filtro, e aí eu vou fazer uma movimentação. Querendo ou não, pessoal, o que aconteceu ali? Estou lhe respondendo, não sei. Gerou uma pressão no serviço.
o pó que estava lá dentro fez uma movimentação. Provavelmente, essa próxima xícara ela não vai ter o mesmo padrão da primeira. E assim vai. Aqui, como é um soft brew de 1 litro, imagina que eu vou servir 10 xícaras. A última xícara vai estar comprometida por causa desse excesso de pressão. O resultado que o soft brew apresenta na xícara, inclusive, é muito semelhante à análise lá do laboratório. Por quê? Lá a gente faz isso, é um processo de saturação. Infusão, mexe com uma colher, o café decanta e dali o provador, o especialista em análise sensorial, faz a degustação do café. Então uma dica para você não comprometer as próximas xícaras, pega um pratinho, segura aqui a tampa junto com o filtro, bem devagar, não tira de uma vez. Para você não gerar uma pressão excessiva na retirada do filtro, tirou, coloca no pratinho, volta com a tampa. E aí, o que vai acontecer? O excesso de extração você eliminou aqui. O sistema de filtragem do equipamento, a perfuração é mínima, mas mesmo assim, todo moedor hoje no mercado ainda gera micropartículas, que são os pozinhos residuais que ficam no fundo da xícara quando o filtro é metalizado. Aqui não é diferente. A dica então é o seguinte, por mais que você fez a retirada do filtro, enquanto a gente vai conversando em reunião, o pozinho mínimo vai para o fundo. Provavelmente o mínimo de pozinho vai para a xícara também. Chegou ali um dedinho para terminar o consumo da xícara, despreza, porque provavelmente você vai estar ingerindo o pozinho mínimo que veio proveniente lá do moedor, para que você não fique ingerindo esse pozinho em excesso, porque ele é indigesto. E querendo ou não, quando você faz a ingestão dele, entre aspas, a extração está acontecendo dentro de você. Não é? Você vai virar o soft brew. E aí fica fácil de entender hoje aquelas cápsulas de cafeína, que na verdade é isso, é fazer a ingestão do café verde e a digestão, né, e o suco gástrico vai liberando a cafeína aos poucos e o seu organismo vai absorvendo uma carga maior de cafeína. Não come café, que senão vai dar errado. Então vamos provar a nossa experiência aqui de 10 minutos, mas lembrando que o café que está sendo utilizado aqui é o descafeinado, vamos ver como é que ficou. Pessoal, na primeira avaliação aqui, assim, levando em consideração amargor, eu só consigo sentir o amargor natural do café, uma coisa mínima que todo café tem, que é um residual prazeroso de amargor, que lembra um chocolate meio amargo, aquele mais escurinho, que é uma característica do café. Então eu entendo que não gerou um amargor excessivo. Então vamos lá, vamos para a segunda xícara e vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver se tá no mesmo padrão, lembrando que a primeira eu servi com o filtro e a segunda sem o filtro. Ó, particularmente a diferença assim é mínima. Acredito que só com muita habilidade para sentir uma diferença. Então o que eu entendo? Aqui dentro tem um padrão de bebida, porcelana quentinha, vai segurar a temperatura e atender os meus clientes por um período maior. Fica a dica aí, se a sua cafeteria é um cowork que recebe muitas pessoas em reunião ou é uma cafeteria slow coffee, que as pessoas vão com mais tempo para comer e bater papo, soft brew é uma boa pedida. Simples de fazer, bom para que você possa receber as visitas em casa. Eu diria que até substitui um dos vilões do café aí, que são as garrafas térmicas, porque você vai conseguir o café quentinho por mais tempo sem precisar colocar numa garrafa térmica e correr o risco de gerar algum tipo de oxidação e fermentação dentro da garrafa. Só não menos importante é a higienização do equipamento. Depois que você consumir todo o café que está aqui dentro, vocês vão ver que tem um residual lá no fundo da porcelana. Sabão neutro, buchinha, enxaguar muito bem para não ficar nenhum sabão grudado na porcelana. O problema está aqui, ó, o filtro. Aqui a minha dica é, vira todo o pó no lixo, de preferência um lixo orgânico, né, para você não misturar esse pó com café e etc e tal. Errou! E não misturar esse pó com papel e outro tipo de resíduo. A parte de inox vai na água corrente e lava muito bem só utilizando a água corrente, tá? Porque a minha preocupação é você passar algum tipo de detergente ou sabão aqui, pelo porozinho, a filtragem ser muito pequena, microscópica, ficar algum tipo de resíduo ali e interferir no seu próximo preparo.
Espero que vocês tenham entendido do propósito desse equipamento. Eu particularmente gosto muito, traz uma bebida um pouco mais leve em relação a outros métodos de preparo, preservando as características do café. Isso é uma coisa importante da gente relembrar. Não consigo acrescentar características se o café não tem aquela determinada característica, tá? Soft Brew é uma boa pedida, substitui a garrafa térmica, aprovado. Até o próximo vídeo, até semana que vem.